Ok, meus amigos, de volta resolvendo questões de função do segundo grau, que nós chamamos de função quadrática. Nós temos hoje a questão de número 37, que diz assim: a solução da inequação. Então eu tenho aqui essa inequação. Então o que nós temos? A seguinte inequação: x, certo? X maior do que 1 sobre x. Então, desloca para as da igualdade, x menos 1 sobre x, isso é maior do que zero. Então, vamos ter x ao quadrado menos 1 sobre x. Isso é maior do que zero. Então, trata-se de uma inequação quociente. Então, qual é o procedimento para resolver uma equação quociente? Resolve o numerador e resolve o denominador. Então, nós temos, vou chamar de A, x2 menos 1. Em seguida, eu pego essa expressão igual a zero. Então, eu tenho x2 menos 1 igual a zero. Deslocando para o outro lado, x ao quadrado igual a 1. E nós temos x mais ou menos raiz quadrada de 1, que é igual a mais ou menos 1. A expressão b é o denominador. Denominador da expressão, então, x. Então, nós temos aqui a expressão a e a expressão b. Condição, pego o denominador, igual a zero. Eu fico com x igual a zero. Então, uma reta só para A. Então, nós teremos agora uma reta só para B. E uma reta para A sobre B. Uma reta só para A, que é a reta dos elementos x. Os valores encontrados para A igual a zero é mais 1 e menos 1. Então, eu tenho mais 1 e tenho menos 1. Mais 1 e tenho menos 1. B é igual a zero para x igual a zero. A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Como não tem igualdade, tratamos de um intervalo aberto. Intervalo aberto. Então, vem a segunda parte. Estudo do sinal. A colocação do sinal vai depender do coeficiente do x2, quando é do segundo grau. Fora o mesmo sinal de x2. Entre as raízes, dentro, sinal contrário de x2. x2 é positivo na expressão, então fora é positivo e dentro é negativo. Na expressão b, como trata de uma expressão do primeiro grau, a regra é a seguinte: à direita, o mesmo sinal de x na expressão. Como x é positivo, o coeficiente dele é positivo, à direita é positivo e à esquerda sinal contrário. Se lá é mais, desse lado é menos. Vamos descer os valores, conservando aberto e fechado. Como não tem a igualdade, caracteriza intervalo aberto. A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. Então, vamos ter mais com menos, ficamos com menos. Menos com menos, ficamos com mais. Menos com mais, ficamos com menos. Mais com mais, teremos mais. O pretendido, observem, o pretendido é maior do que zero. Maior do que zero quer dizer espaço positivo. O pretendido é espaço positivo. Então, ele é positivo, tá certo? Aqui, ele é positivo aqui. Então, ele é positivo. Esse valor é menos 1, 0 e 1. Então, nosso amigo é positivo nesse intervalo e positivo nesse
intervalo. Então, a nossa resposta, ele é positivo entre menos 1 e 0, ou x maior do que 1. Então, ele é positivo entre menos 1 e 0, tá certo? Ou x maior do que 1. Então, o nosso gabarito está na questão de número 37, o item A. A resposta entre menos 1 e 0 ou x maior do que 1. O item correto da questão de número 37 é o item A. Então, nós temos agora, amigos, um sistema de inequações. A resolução de um sistema de inequações é o seguinte: o que nós vamos resolver? Resolve uma e resolve a outra inequação. Faz o estudo sinal e a resposta é a interseção das soluções. Então, vamos resolver. Eu tenho duas inequações. A primeira, vamos chamar a primeira. A primeira inequação é x menos 1 menor ou igual a 3x menos 3. A segunda inequação é x ao quadrado menos 4 maior ou igual a 0. Então, vamos resolver as inequações separadamente. Como essa trata-se do primeiro grau, só deslocar x menos 3x menor ou igual a menos 3 menos 1. Quando eu faço o deslocamento, vai para mais 1. X menos 3x, eu tenho menos 2x. Menor ou igual a menos 2. Então, multiplicando por menos 1, nós temos 2x maior ou igual a 2. Passando 2, então x maior ou igual a 1. Passando 2 dividindo, então meu x é maior ou igual a unidade. Lembra, trata-se de uma inequação do primeiro grau. Então, eu tenho aí x maior ou igual a unidade. Aqui trata-se de uma inequação do segundo grau. Então, qual é o procedimento para resolver uma inequação do segundo grau? Primeiro passo, igualar a 0. Então, você pega x2 menos 4, vamos igualar a 0. Primeiro passo, determinar as raízes da equação, os zeros da equação. x2 igual a 4. Então, eu tenho x, como expoente é par, gera mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, eu tenho x igual a mais ou menos 2. Então, nós temos aqui os valores de x. X igual a mais ou menos 2. São os zeros da função. Se nós observarmos, nós teremos o estudo sinal dessa inequação. A ausência da igualdade caracteriza intervalo aberto. A presença da igualdade caracteriza intervalo fechado. Então, como você tem maior ou igual a 0, então você tem o menos 2 e tem o 2. Sinal presente, vamos lá. Na expressão sinal do x2, que é o do A, ele é positivo. Então, a gente diz que fora é positivo, fora das raízes é positivo e dentro sinal contrário. Então, ele é negativo. Qual é o pretendido? Maior do que 0. Maior do que 0, espaço positivo. Então, nosso espaço positivo é antes do menos 2 e depois do 2. Então, esse é o espaço maior do que 0. Essa expressão é maior do que 0.
tem que lembrar que no sistema o I, tá certo? O I, então tem que ser X, tem que saber essa condição e essa condição. Então caracteriza aqui, nós temos, ok? Então aqui nós temos o X maior do que 1, então é todo espaço que está à direita da unidade. Então isso aqui representa X maior ou igual a 1. Tenho que satisfazer as duas condições. Então representa o quê? Representa a interseção. Tem que satisfazer essa condição e tem que satisfazer essa daqui. Então vamos fazer o gráfico aqui para ficar bem mais claro. Aqui eu tenho um eixo X, a condição maior, certo? Ou igual a 1 é tudo que está à direita do 1. Tudo que está à direita do 1. Então, X maior ou igual a 1. A segunda condição, menos 2 e 2. À direita do 2. Então, à direita do 2, ok? E à esquerda do menos 2, menor do que menos 2. Ora, o que nós queremos é o que é comum, é que satisfaçam as duas condições. Tem que satisfazer a primeira e a segunda condição. Se você observar, qual é a região que está comum? Que tem a primeira condição, que é x maior do que 1, e a segunda condição, x menor ou igual a menos 2 ou x maior ou igual a 2. Se você observar, essa região aqui satisfaz as duas condições. Aqui só temos uma condição, aqui só temos uma condição, aqui nós temos as duas condições. Então, a nossa solução vai ser o intervalo fechado do 2 até o mais infinito. Só que no infinito sempre o intervalo é aberto. O aberto você pode usar parêntese ou colchete para fora. Então vamos ao gabarito. Então a nossa solução está no item A, do 2 a mais infinito. Então você tem duas opções. Você pode usar o colchete, ou como eu estou mostrando a você, podemos usar o parênteses. Então, o item correto da questão de número 38 é o item A. Pronto, meu amigo. Nós temos aqui, agora com a questão de número 39. É bom ter muito cuidado com essa história de estudo do sinal de uma inequação. Veja a questão de número 39, diz assim: seja a função f de R em R definida. Essa é a lei de formação da função. Como sendo 3x mais 4a ao quadrado, onde esse a é um número real. Encontre os possíveis valores, tá certo? De a, possíveis valores de a, de modo que seja satisfeita a desigualdade. F de menos 1 no ponto 8 é maior ou igual a 0. Relembrando, isso aqui caracteriza a notação da inversa. Então eu preciso determinar a inversa da função f e substituir o x pelo 8 e fazer a condição maior ou igual a 0. Então essa função, ela tem a seguinte lei de formação: f de x vai ser igual a 3x mais 4
a ao quadrado. Passo a passo para relembrar, para determinarmos a inversa. Primeiro passo, deixar a expressão em função de x e y. Deixa a expressão em função de x e y. Segundo passo, onde tiver y, coloca x, e onde tiver x, coloca y, mais 4 ao quadrado. O objetivo é encontrar agora o novo y. Então, eu posso reescrever essa expressão como sendo 3y mais 4a2 é igual a x. Como o objetivo agora é determinar o valor do y, então vamos isolar. Então, eu tenho como sendo 3y, isso é igual a x, menos 4a ao quadrado. Como 3 está multiplicando, passando, dividindo. Então, y vai ser igual a x menos 4a2 sobre 3. No momento que você encontra, certo? No momento que você encontra o valor do y, nesse momento se determinou a lei de formação da inversa. Então, a lei de formação da inversa é x menos 4a2 dividido por 3. Então, nós acabamos de determinar a lei de formação da inversa. F de menos 1 de x é igual a x menos 4a2 sobre 3. Agora, eu quero determinar f de menos 1 no ponto 8. Isso é, vamos substituir o x por 8. Então, 8 menos 4a2 sobre 3. Condição imposta, f de menos 1 no ponto 8 tem que ser, certo? Condição imposta tem que ser maior ou igual a 0. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então, 8 menos 4a2 sobre 3 tem que ser maior ou igual a 0. Então, aqui eu posso dizer que tem o mesmo denominador. Então, eu posso me livrar, certo? Aí eu fico com 8 menos 4a2, a condição imposta que isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então, trata-se de uma inequação do segundo grau. E, no caso, a variável presente é o a. Então, eu tenho uma inequação do segundo grau para ser estudada. Então, eu tenho 8 menos 4a2, certo? Maior ou igual a 0. Nós não aconselhamos você resolver a inequação do segundo grau isolando a variável. Primeiro passo, você pega a expressão 4a2 menos 4a2 mais 8 igual a 0. Vai determinar as raízes da inequação. Então, 4a2 é igual a menos 8. Multiplica por menos 1 para a troca de sinais. 4a2 isso é igual a 8. Passando 4 dividindo, a2 vai ser 8 sobre 4. Então, a2 passa a ser igual a 2. Como o expoente é par, então gera mais ou menos raiz quadrada de 2. Como não é exata, vamos só deixar indicado.
Agora, o estudo do sinal. Então, nós temos, ok? Então, nós temos agora, ó, a expressão que eu tenho, que eu estava estudando, era 8 menos 4A2 maior ou igual a 0. Nós encontramos as raízes, né, para A, nós encontramos a ausência da igualdade, caracteriza intervalo aberto, a presença da igualdade, ó, intervalo fechado, menos raiz de 2 e raiz de 2. Sinal. Coeficiente do x, a gente usa, na realidade é o coeficiente da variável ao quadrado. O coeficiente da variável ao quadrado, no caso, é menos. Então, caracteriza fora das raízes o mesmo sinal do coeficiente da variável ao quadrado. Menos, então fora é menos, dentro é mais. Condição imposta, maior do que zero. Maior do que zero quer dizer espaço positivo. Então, se vocês observarem, o nosso espaço positivo, ele está entre menos raiz de 2, certo? O nosso espaço positivo, ele está entre menos raiz de 2 até raiz de 2. Então, para escrever, a gente diz o x está entre, ó, mesmo sinal, a minha esquerda é menos raiz de 2, a minha direita é raiz de 2. Então, a nossa resposta é o x maior ou igual a menos raiz de 2, que no caso a variável que nós estamos falando é a. Então, o a, ele é maior ou igual a menos raiz de 2 e menor ou igual a raiz de 2. Então, o item correto, certo, dessa questão está, ó, menos, então, o item é. Inequações do segundo grau. O que que nós temos agora? Nós temos a questão aqui de número 40, meus amigos, que diz assim: um artesão produz lembranças que vende a turistas por X reais cada uma. Com esse preço, ele sabe, por experiência, que seu lucro mensal é obtido pela expressão. Ele é obtido por essa expressão. Determine em reais o preço pelo qual ele deverá vender cada lembrança para obter o maior lucro mensal possível. A expressão, vamos ver aqui, ó, expressão do lucro, em função da quantidade vendida, vai ser 400, que multiplica 15 menos x, vezes x menos 3. Vamos desenvolver isso aqui, que é o chuveirinho. Desenvolvendo, deixo os 400 fora. Então, LX, eu tenho 400, 15x, menos 45, menos x2, mais 3x. Então, a expressão lucro x vai ser igual a 400 menos x2. Aqui nós teremos mais 18x menos 45. Então, a expressão é menos x2
mais 18x menos 45. Ora, o pretendido, tá certo? Então, essa é a expressão. Então, eu tenho, pronto, essa é a expressão do lucro. Se nós observarmos, voltando para a questão, quando ele fala em máximo, só para lembrar os colegas, quando ele fala em máximo ou mínimo, ele está falando do vértice. Em qualquer função quadrática, quando ele fala em máximo ou mínimo, ele está falando do vértice. O x do vértice menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Mas, professor, o meu grau de dificuldade sempre está se eu calculo o x do vértice ou se eu calculo o y do vértice. Vamos lembrar, se ele quer o que está após a igualdade, você calcula o x do vértice. Lembre, referência à igualdade. Se eu quero o que está após a igualdade, que no caso aqui é o x, se ele quer o x, eu devo calcular o x do vértice. Se ele quer o que está antes da igualdade, que é o Lx, então eu devo calcular o y do vértice. Se você ler a questão, ele diz assim: determine em reais o preço pelo qual deverá vender, que ele deverá vender cada lembrança, para obter o maior lucro mensal possível. Ele quer o maior lucro, mas a quantidade, ele quer saber o preço deve vendido. Então, na realidade, ele quer o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é menos, quem faz o papel de b? 18. 2, quem faz o papel de a? Menos 1. Resposta 9. Então, resposta 9. Uma pergunta, professor. E esse 400 vai influenciar? Não. No caso, não. Por quê? Porque você tem uma divisão. Se eu multiplicar 400, aqui vai ficar 400 vezes 18, vai ficar menos 400 embaixo. Então, não vai alterar nada. Então, na realidade, a nossa resposta é 9. Então, está no item A de alegria. Porque aquele 400 que está fora, ele vai multiplicar todo mundo. E na hora, vamos repetir, ó. Porque se eu, aqui fica 400 vezes 18, então vai ficar aqui em cima, 400 vezes 18. Embaixo vai ficar, ó, menos 400, ó, duas vezes menos 400. Então não altera, ok? É isso que nós queremos, que você entenda passo a passo. Tire suas dúvidas, exercite e vá em frente, ok?